Olá, eu sou a Natália Nage, advogada especialista em relação de trabalho, e hoje estou aqui com a minha sócia, doutora Isabela Maia, e nós vamos falar um pouquinho sobre o direito do trabalho. Se você não nos segue ainda, inscreve aqui no nosso canal, curta o nosso vídeo e encaminhe para os seus amigos para ficar por dentro de todos os seus direitos. Ei, Isabela, tudo Ô- bem? Oi, Nath, que bom que a gente conseguiu marcar isso aqui hoje. Foi muito legal, né? Vamos agradecer aqui a Idelux pelo convite, né? Sim, o Paulo da Idelux, nosso primeiro NMcast, Isso aí. e a gente está Né? aqui para poder conversar um pouquinho sobre o direito do trabalho. Isso traz a informação, né, para os trabalhadores, né, dos seus direitos, muitas vezes desconhecidos ainda, né? Sim. Isabela, eu acho interessante a gente começar falando mesmo sobre a importância do direito do trabalho, né? Por que que existe o direito do trabalho e por que que ele é tão importante nos dias atuais? Quando a gente estuda o direito do trabalho, a gente vê que a CLT, ela é uma legislação nova, né? Ela tem poucas décadas comparada às outras leis que a gente trabalha com elas aí. E a CLT, ela vem para poder defender, assegurar o direito do empregado, mas também assegurar o direito do empregador, né? Para poder, Isso. de fato, organizar as relações de trabalho. Impondo limites, né? Os limites de atuação, né? Do empregador e do empregado também. Isso. É uma situação que eu acho interessante da gente trazer aqui, né, Isabela? A gente sabe que muitos empregadores se colocam numa situação de vitimismo. Ah, a gente não consegue prosperar porque nós temos, o trabalhador tem muito direito, né? Só que a gente sabe que não é assim que funcionam as coisas. E nós tivemos até uma decisão recente aqui da cidade de Barbacena, né, cidade próxima, que é Belo Horizonte, e de situação de trabalhadores em situação de trabalho análogo à escravidão. Eu vi essa decisão, ela foi proferida pela Vara do Trabalho de Barbacena. Era uma fazenda que ela tinha exploração de trabalho escravo, numa cidade lá próxima a Barbacena. E eu até publiquei isso no meu Instagram também, falando sobre essa notícia, porque se a gente pensar, a gente está em 2024, e imaginar que ainda existe isso é completamente inconcebível, né? E ainda, infelizmente, existe esse tipo de exploração do trabalho. Isso. É, Então, a gente vive ainda num país em que existe trabalho escravo, e nesse caso, por exemplo, lá de Barbacena, os trabalhadores consumiam uma água que ficava próxima à almoçada. E aquele cheiro, aquela situação totalmente degradante e humilhante. Então, o trabalho escravo ele não é só lá no cafundó lá do país, não. Ele está aqui, está próximo a nós. E além do trabalho escravo, existem várias violações aos direitos dos empregados, né? A gente já recebeu no nosso escritório vários chamados, né, no WhatsApp, de algumas relações que em vários lugares do país. Me lembro aqui bem de uma situação de uma trabalhadora que ela estava em cima de um trator. E ela gravava o áudio de cima do trator falando que ela estava sendo explorada acho que estava enganando no Mato Grosso, alguma coisa Com assim, medo, né? com muito Muito medo. medo. Teve outro chamado que a gente recebeu, que era de um rapaz do Rio de Janeiro, e ele foi levado para o norte de Minas, e ele queria sair e não tinha condição, porque estava com o documento retido, não tinha dinheiro para poder sair. Então, assim, se você imaginar que ainda existe isso, é muito triste, é muito degradante para o ser humano ver que ele está passando por esse tipo de situação. Isabela, é uma coisa interessante também, eu acho, da gente falar aqui, que a gente está falando muito do direito do trabalhador, né? E aí nós temos aí quanto tempo de experiência nessa área? Mais de 15 anos, né, de atuação, defendendo o direito dos empregados, mas nós também defendemos as empresas, né? Sim. E por que que a gente defende empresa tão bem? Acho que pela bagagem aqui que a gente tem, né, de muita experiência, a gente consegue fazer atendimento também aos empregadores, né, para que eles evitem uma situação na Justiça do Trabalho. Antes da gente fundar o nosso escritório, que foi em 2015, nós duas, né, já trabalhamos para empresas. Então, fomos advogadas de empresas, depois a gente abriu nosso escritório.
em 2015, e aí a partir de então a gente passou a defender empregados, mas também advogamos para algumas empresas, né. A gente conhece um lado e conhece o outro lado também, né. Então, na hora da gente fazer um atendimento, conversar com uma empresa ou conversar com o empregado, a gente sempre é muito clara com eles e fala: "Olha, de fato isso aqui tem direito, isso aqui não tem, né, isso aqui não está sendo correto, a forma como a empresa está agindo", ou então o empregado de falar com ele: "Olha, isso aqui você realmente não tem direito". Isso é importante no atendimento que a gente faz. Isso, e nós não somos inimigas das empresas, né, por outro lado, a gente faz um trabalho muito bacana aqui de consultoria, de preventivo, né, para evitar essas situações e também, quando acontece, né, de ter uma reclamação na justiça, a gente consegue fazer um atendimento legal, consegue, trazer o risco para o cliente que nos procura, para tentar viabilizar aqui o que vai ser melhor, um acordo, né, ou mesmo a defesa. E é isso, né? Hoje a gente consegue atender demandas aí do Brasil inteiro através do digital, né? E a gente tem crescido muito o número não só de empregados que nos buscam, mas também de empresas. Eu acho que o que eles consideram quando eles vão nos contratar é realmente isso, porque a gente conhece os 2 lados e isso é muito importante. E a gente não está ali simplesmente para poder brigar com a outra parte, né, a gente está ali porque a gente quer, de fato, resolver aquela demanda, Isso. né, dar fim àquela lide ali. Então a gente avalia até riscos em continuar com o processo, ou a viabilidade da gente fechar um acordo ali naquele caso, então é por esse lado mesmo que a gente segue no escritório, essa linha. É isso. Um tema que é interessante que nós trouxemos aqui para conversar hoje é sobre o direito da trabalhadora mulher, né? E aí eu me lembro de que quando a gente saiu lá do primeiro escritório que nós trabalhamos juntas, né? E na época a gente ainda não tinha saído, mas eu estava fazendo alguns processos seletivos e uma pergunta que sempre vinha para mim e que me constrangia muito nas entrevistas era pelo fato de eu ser mulher, já estava casada naquela época, eles sempre me perguntavam se eu queria ter filhos e se eu conseguiria trabalhar se eu tivesse filhos. E essa pergunta, ela não é feita para homens, a gente não vê nenhum homem recebendo esse tipo de pergunta, né? Uhum. E eu acho que o constrangimento vem assim desde o início. A gente ainda tem aí muita coisa errada acontecendo em relação ao trabalho da mulher, né? As coisas estão mudando, mas ainda acontece, né, Isabela? A mulher ela passa por esse tipo de constrangimento e infelizmente acontece, né. Você deu exemplo aí da questão da gravidez, do período todo gestacional, a mulher acaba tendo realmente que sair, porque ela tem, né, que fazer o pré-natal, tem alguns exames e tal, então a empresa já olha não com bons olhos. E aí quando nasce o bebê tem a licença maternidade, e é o período em que ela fica afastada ali da empresa, e depois, se a empresa de fato continuar com ela ainda tem que acompanhar o filho, tem consultas médicas, ele pode estar doente num dia, tem o período escolar e tal. Então, isso acaba gerando realmente uma certa resistência em algumas empresas. Não vou falar que são todas, não, mas alguns empregadores, de fato, têm uma resistência em relação à contratação da mulher por conta dessa questão. Não, é isso. E nós já tivemos mulheres, né, que procuraram o nosso escritório falando assim: eu tive medo de contar que eu estava grávida, eu tive medo de falar isso para o meu empregador, por quê? O fato de você noticiar que você está grávida já traz ali, a empresa já fica assim: nossa, agora vai fazer corpo mole, nossa, tá passando mal, corpo mole, né, não quer trabalhar. E não é, as coisas não são bem assim, né? A mulher, ela ainda sofre muito. Tem essa questão também do salário, né? A gente precisa mostrar serviço o tempo todo, né? A mulher precisa mostrar trabalho, que está trabalhando, que dá conta o tempo todo, porque a gente ainda vive numa sociedade que os homens ganham os salários maiores, apesar da mulher ser competente, né? Os homens ainda têm um salário maior, e são muitas as trabalhadoras que buscam o nosso escritório para, com o fim aí de uma equiparação salarial, né? Fazer o pedido na justiça. E ainda bem que a lei
tem a questão da equiparação salarial para defender essa mulher na Justiça do Trabalho. No entanto, se a gente pensar que, quando a gente ajuiza uma ação na Justiça do Trabalho, a gente recebe, o reclamante recebe apenas os últimos 5 anos. Se ela trabalhou na empresa 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20 anos, ela vai ficar os anos todos prejudicados, ela vai passar a receber apenas os últimos 5 anos. Então, assim, por mais que ela tenha trabalhado 15 anos ali sendo prejudicada numa equiparação salarial, ela só vai ter o direito a receber os 5. Né? Muitas vezes a gente observa isso, né? Que as empresas optam por não pagar os direitos dos trabalhadores, porque é uma vantagem para elas também. Se o trabalhador vai entrar na justiça ou não, é um risco. Pode ser que ele não entre. Nós atuamos contra grandes bancos já há muito tempo, né? Desde que a gente fundou o escritório. E a gente sabe muito bem como que é a postura dos bancos, né? E mesmo antes, quando a gente advogava para banco, e eu estou citando banco aqui, mas existem várias empresas que pensam dessa forma, né? Vou sonegar aqui o direito do trabalho, vou sonegar o direito aqui das trabalhadoras mulheres, vou botar o salário mais baixo, e se tiver que entrar na justiça, entra, porque pode ser que elas não busquem os direitos, né? Então é o risco que a empresa corre e no final, talvez até valha a pena para a empresa sonegar esse tempo todo, né? Às vezes, algum empregador pense dessa forma, né? Que realmente é uma vantagem para ele, porque se o empregado trabalhar durante muitos anos, vai receber apenas os últimos 5, e ainda assim, no processo judicial, tem todos os riscos de um processo, né? De ter realmente o êxito na ação, o ônus da prova é da empregada nesse tipo de pedido, tem o entendimento do juiz. Então, assim, são várias questões que a empresa avalia para poder falar, prefiro correr o risco. E, infelizmente, a pessoa acaba sendo prejudicada durante a vida dela, né? Sim. O trabalho, ele dignifica o ser humano. Sim. Né? Então, a importância do trabalho ser valorizado, tanto para o homem quanto para a mulher, a gente tem que levar muito isso em consideração. Isso. E uma coisa que a gente tem feito com muita frequência nas nossas redes sociais, né, ultimamente, é atualizando os trabalhadores sobre os direitos deles, né? E a gente tem falado muito sobre o trabalho da mulher, né, Isabela? Sobre a questão da gestante, dos direitos da gestante, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando a mulher descobre a gravidez e às vezes ela já foi demitida, né? O que ela pode vir pleitear na justiça? Como que a gente tem feito esse trabalho? Quando a mulher descobre a gravidez aí no curso do aviso prévio, ela tem direito a ser reintegrada, né? E o que acontece? Às vezes, quando ela descobre essa gravidez e vai fazer o exame demissional, comunica o empregador, acontece de uns empregadores, numa atitude extremamente correta, já cancelar a demissão, voltar com a empregada por emprego, tudo certo. Isso realmente ele não sabia, né, que ela estava grávida, então ele realmente corrigiu o erro cancelando a dispensa. Reintegra, tudo certo. Né? Mas acontece de o empregador, mesmo ciente, ele não cancelar a dispensa. Então, é necessário que ela procure um advogado, a gente ajuize uma ação urgente, né? E aí, em caráter liminar, a gente pediu o juiz para poder deferir a liminar e reintegrar a empregada. E aí, ela passa a ser reintegrada por uma ordem judicial. Isso. Isabela, e no caso da funcionária descobrir que engravidou no curso do aviso prévio, ou seja, ela vai descobrir essa gravidez um pouco mais adiante, né? Mas a data da provável, né, a data provável lá da gravidez foi durante o curso do aviso prévio. Ela tem direito a ser reintegrada? Tem, porque o curso do aviso prévio, ele considera como contrato de trabalho ativo, né, para todos os efeitos jurídicos. Então, se for no curso do aviso prévio, se ela descobrir que a data da concepção foi no curso do aviso prévio, ela tem direito à estabilidade, sim, à reintegração ao emprego e à estabilidade. E como que funciona essa estabilidade, né? Ela é de quanto tempo? Como que é que ela funciona? A estabilidade da empregada gestante é de 5 meses após o parto. Tá? E durante é o que a gente fala de 120 contrato, dias, né? Ela não pode ser dispensada, ela tem direito à manutenção do emprego. Isso. E o direito à estabilidade, que é de 5 meses após o parto. E quando a gente fala de estabilidade, é porque ela está estável, não pode ser demitida. Ela só pode ser demitida em algumas hipóteses específicas, né? Se for justa causa. Se for por justa causa. Justa causa sobrepõe, né, a estabilidade.
Isabela, e outra coisa que acontece muito também é dessa trabalhadora, enquanto está nesse período de estabilidade, as empresas não aceitarem os atestados médicos, fazerem o desconto das faltas, né? Isso tá errado, né? Tem uma discussão sobre isso, que tem empresa que não aceita o atestado, só aceita se for médico indicado pela empresa. Tem que colocar o CID. Tem que colocar o CID, né? Então, assim, é uma situação muito complicada isso, porque o CID, ele pode constar realmente no atestado com autorização do paciente, né? E a empregada, ela tem o direito a escolher o médico que ela quer ir, né? Seja um médico particular, um médico do SUS, que atende pelo plano de saúde ou não. O médico está atendendo ela durante o período da gravidez. E aí acontece algumas empresas que, de forma errada, realmente rejeitam aquele atestado. Então, não abona as faltas, não abona as férias. E isso, realmente, ela tem direito a pleitear isso na Justiça do Trabalho, porque ela pode apresentar o atestado médico e a empresa tem que aceitar. Né, e muitas vezes, além de não abonar as faltas, começa a fazer de tudo para dar o quê? Uma justa causa, né? Sim. Né? Mas isso também não quer dizer que a empregada ela não tem que cumprir as obrigações dela ali com o empregador, né? Não é o fato da mulher estar grávida que ela não vai trabalhar, né? Então, assim, se ela tem algum problema de saúde, alguma questão, né? Às vezes o trabalho dela, a força do trabalho dela, ela não vai suportar fazer pela questão da gravidez, né? Que pode ter algum prejuízo para o filho e para a saúde dela, né? Mas aí, nesses casos, né, o correto é o encaminhamento também para o INSS, para a mulher poder se afastar. São situações diferentes. Uma coisa é uma gravidez de risco. Sim. Se ela está, de fato, uma gravidez de risco, é indicado, né, de acordo com o médico dela entendendo assim, que ela seja afastada do trabalho, então ela vai ser afastada pelo INSS. Mas outra coisa, se ela está em condições normais de trabalho, porque a gravidez não é doença, né? Isso. E ela pode continuar trabalhando normalmente, a depender do trabalho dela, continua normal. Acontece que, a depender da função que ela exerce, se ela está grávida, ela não tem condição de continuar naquela função. Então, a empresa tem que alterar o posto de trabalho dela para que ela exerça alguma função no período em que ela está grávida. Como no caso, desculpa. Pode falar. Como no caso da empregada trabalhar em ambiente insalubre, né? Porque não pode. Aí, realmente, está em ambiente insalubre, não pode trabalhar enquanto está grávida. Isso. E se a empresa não relocar essa funcionária, eles precisam deixá-la em casa, né? Que seja, mas ela precisa ficar em segurança. E até uma conhecida me ligou na semana passada porque ela está grávida, está numa gravidez de risco e o médico indicou o afastamento. Então, ela já deu entrada no INSS para poder pedir o afastamento, já comunicou à empresa, né, que ela não pode continuar trabalhando e aí ela vai se afastar. Isso. Um fato interessante aqui que eu acho legal da gente falar também, que nós temos tido uma busca muito grande de mulheres que cansaram de ficar caladas, né? E essa semana nós tivemos aqui uma sentença da Justiça do Trabalho da Bahia, né? A gente vai preservar aqui a cliente, mas é um caso contra a Caixa Econômica Federal de assédio sexual dentro da instituição. E nós tivemos outras trabalhadoras também que procuraram o escritório. E hoje nós temos ativos, né, de processos ativos que ainda estão em curso, né? Todos de bancárias, né, Isabela? As bancárias aí sendo assediadas, né? E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre como que a gente consegue ajudar essas trabalhadoras, como que elas conseguem provar, né? Porque muitas vezes o assédio sexual ele é feito de forma muito escondida, né, dos outros funcionários. E vamos falar um pouquinho dessa nossa experiência nesse tipo de demanda que eu acho importante. A questão do assédio sexual que a gente tem visto nos nossos processos de bancárias tem acontecido, e como você falou, em locais e formas de abordagem do assediador muito sigilosas. Então, ela passa ali durante meses ou anos sendo assediada, sem ter nenhuma testemunha para poder provar. Por quê? Porque o assediador, ele vai saber a forma de agir, o momento de agir.
A gente tem cliente em que o assediador sempre assediava essa cliente numa salinha que não tinha câmera. E depois Isso. que entrava, fechava a porta e ali ela era assediada. Só que no momento que não tinha uma outra pessoa. A gente já tem cliente que ela é assediada por meio do aplicativo de mensagens. Então, é uma forma também que ninguém vê, né? Então, assim, a empregada provar isso, porque o ônus da prova nesse tipo de pedido é também da empregada, você provar isso acaba sendo difícil. E elas se sentem também numa situação muito coagida. Tem uma outra conhecida também que sofreu um assédio em outro banco e ela está com receio de ajuizar a ação. Por quê? Porque ela está com medo de ajuizar, de falar que ela foi assediada. Apesar do processo, desse tipo de processo, tramitar em segredo de justiça, o receio dela é de que não é um banco grande, mas que a notícia se espalhe, porque é um meio só, né? É um meio, acaba sendo um meio pequeno ali, o meio bancário, que a notícia se espalhe e ela não consiga outro emprego. É muito complicado esse tipo de situação. Tem acontecido muito, mas as mulheres precisam falar, né? E temos 2 casos aqui, que eu estou pensando aqui agora, e que essas bancárias, ao buscarem o nosso escritório, elas falaram: eu preciso falar. Eu não quero que isso aconteça com mais ninguém. Posso até não ter indenização nenhuma, mas eu não quero que isso aconteça mais. O caso dessa bancária lá da Bahia, que nós tivemos a sentença essa semana, a gente sabe que o superior hierárquico dela, o assediador, ele inclusive ele está em processo para ser promovido dentro da empresa. Né? Mesmo tendo a denúncia, teve o processo administrativo, que ele teve uma punição, né? A Caixa Econômica fez o processo administrativo, puniu, né, com uma penalidade, com uma advertência, e mesmo assim ele vai ser promovido. E a vida dela como está hoje, né? Aquela reviravolta, né? Cidade pequena, teve muito comentário, todo mundo ficou sabendo, né? E é isso. Então, o que a gente faz é buscar uma indenização justa para aquela trabalhadora, né? O outro caso de outra cidade lá do interior da Bahia, a cliente nossa, ela tá assim: meu Deus, tá tudo contra mim, né? Por que é tão difícil provar, sendo que ele que fazia a coisa errada? E ela muito nova, muito inexperiente, com muito medo, longe da família, né? Morando sozinha, longe de casa, para poder ajudar em casa. E tendo que suportar as investidas, porque ele falava que se ela não saísse com ele, ele não ia passar as vendas para ela, para pontuar a carteira dela, né? Para pontuar lá as vendas para ela poder receber as premiações, e aquela pressão o tempo todo, né, de meta, de resultado, e ainda tendo que suportar essa situação. E aí, o que ela fez, né? Que eu acho que é importante a gente trazer aqui, porque nós precisamos alertar essas mulheres de como que elas vão agir. Ela começou a anotar os horários que ele assediava ela, em que câmera que estava. Ele passava, ele dava aquela esbarrada e dava aquela encoxada nela, e pegava no cabelo, e pegava na mão, né? Anotar porque a partir do momento em que ela começa a passar, a gente passa para o juiz, tal dia, tal horário, com a câmera tal, ela entrou na sala e ele foi atrás. Isso. Quando o banco, o juiz oficia o empregador para poder passar as câmeras, dá para ver as imagens. Que ele realmente, com o assediador, foi atrás dela. Tem um outro caso também no escritório, está tramitando TRT1 no Rio de Janeiro, em que essa funcionária foi assediada moralmente de uma forma extremamente absurda, né? E aí ela fez reclamação. Olha só, o que as empresas sempre alegam na contestação é que existe um setor interno que você pode fazer reclamação e isso será averiguado. E ela fez reclamação. E quando ela procurava o RH para poder falar assim: olha, eu fiz a reclamação, está acontecendo esse tipo de assédio comigo, o RH respondia para ela: não, a gente está muito ocupado hoje, depois a gente olha, depois a gente olha, depois a gente olha. E aí ela pediu para poder sair porque não suportou mais. Quando ela pediu para sair, não, agora a gente vai te promover. E aí, mas esse assediador ia continuar lá. E ele continuou assediando outras meninas que trabalham lá também.
E ela saiu por não suportar. Por isso, a culpa é da empresa, A culpa é da empresa. nesses casos, né? Apesar de que o assédio é feito pelo funcionário, mas a empresa, ao permitir que isso aconteça, né? A culpa é da empresa. E ela ainda vai promovendo o Vai promovendo o assediador. assediador. Então, o que a gente fala muito com as mulheres que nos procuram é: guarde provas, não guarde mágoas, guarde provas contra esse tipo de situação, né? Vai lá, faz o print das conversas no WhatsApp, a gente consegue explicar, ensinar como fazer esses prints para eles valerem como meio de prova, né? Através de um aplicativo ou que a gente indica, né, durante os nossos atendimentos, ou ata notarial, mas enfim, né, tem uma forma certa de se fazer, de se resguardar essas provas, né, pelo WhatsApp, grava, filma, coloca o celular para filmar. Hoje tem tantas alternativas aí, né? E a trabalhadora precisa utilizar delas mesmo e às vezes comentar com os colegas, olha, comenta, fala ali o que está acontecendo, porque a pessoa vai passar a observar, né? E ela vai poder ser sua testemunha, se ela observar, se ela ver o que está acontecendo. Infelizmente, isso acontece e se isso tem acontecido com alguma empregada, ela precisa realmente se precaver e ver a melhor forma de se organizar para que, se a empresa não agir, que a Justiça do Trabalho realmente a proteja dessa forma, né? E isso mesmo, Isabela. E além de assédio sexual, a gente também vê muito assédio moral, né? Em cima das mulheres. E essa semana, ontem eu fiz uma audiência no interior de Minas e me lembrei aqui de um processo que foi muito relevante para o nosso escritório, porque foi bem no nosso início ali, né? A gente tinha 2 anos de escritório, nós fizemos um acordo de vários dígitos na mesa de audiência, e ontem eu fiz audiência com aquela juíza e me lembrei daquele caso. Acho interessante, acho que pode ser interessante você trazer esse caso, lógico que preservando o nome da cliente, né, que era uma bancária também, mas o que acontecia com ela. Tá. Essa cliente foi muito interessante o caso dela, porque ela sofreu alguns abortos dentro da agência. E os abortos que ela sofria eram pela pressão da gestora dela. Essa pressão que a gestora fazia era tamanha pressão absurda que ela acabava passando mal e chegou a sofrer alguns abortos. E dentro da agência, infelizmente, a gestora falou uma frase muito pesada com ela. Falou com ela assim: você tem um útero podre. E quando a juíza veio a saber disso na época, por isso que a indenização foi realmente em valor bem alto, porque por toda a situação que ela passou ali foi bem humilhante para a empregada. Isso. Então, assim, o nosso escritório, ele está sempre disponível, né, para atender esse tipo de demanda, né, Sim. e cuidar, né, das trabalhadoras que nos procuram. Nós atuamos sempre da melhor forma, né, fazendo um acolhimento muito bacana, deixando essa empregada à vontade, né, e é isso, né. Vou agradecer aqui o pessoal da Idelux pela oportunidade, né, de estarmos aqui hoje, pelo convite do Paulo. Agradecer você, tá? Eu que agradeço, agradecemos ao Paulo também. Então a gente encerra agora o nosso primeiro NMcast. Isso, o primeiro NMcast, né? Muito obrigada aí quem está assistindo, né? Encaminhe esse vídeo para os seus colegas e vamos continuar fazendo esse tipo de trabalho aqui para poder explicar para você, trabalhador, os seus direitos.